Shalom, shalom, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui seu amigo Joaldo Almeida, entrando aqui para gravar esse vídeo. Estou gravando aqui da sala da minha casa. Então, se a gente tiver alguns barulhos aí durante o momento da gravação, a gente está dentro de casa e aí às vezes faz parte. Esse vídeo que você vai assistir agora, ele faz parte da nossa série Vitória sobre a Pornografia. Quem gostou da abertura aí do vídeo, dá um joinha. Ficou massa, né? Ficou muito bom a abertura do vídeo. Queremos agradecer aí a Apple, porque o iMovie oferece essa oportunidade de a gente fazer esse trabalho bonito aí, sem precisar de muito recurso através do iMovie. O tema que eu quero tratar hoje, você já viu aí no vídeo, é pornografia, o novo narcótico. Nós gravamos uma série sobre pornografia que foi ao ar através de áudios. Foram vários áudios que nós gravamos falando do tema da pornografia, e esses áudios que nós gravamos, eles são, se eu não me engano, são 8 áudios que estão disponíveis aqui no nosso canal. Você pode procurar aí Vitória sobre a Pornografia, e agora nós resolvemos gravar um vídeo para complementar e fazer um resumão de tudo aquilo que a gente falou durante esse tempo de gravação aí pelo YouTube, através de áudios. Então, hoje a gente vai fazer esse resumão, usando aqui um artigo que foi publicado pelo site que fala sobre defesa do Evangelho, e esse artigo tem como tema o novo narcótico. É um artigo do Morgan Bennett. Ele é um estudioso do comportamento humano, um sociólogo que trabalha com pessoas que têm problemas na área sexual. Nós temos feito esse trabalho de ajudar pessoas com problema na área sexual já há 15 anos, eu e minha esposa, a pastora Rose. E através do nosso canal aqui no YouTube, a gente tem ajudado muitas pessoas, acompanhado muitas pessoas em vários lugares do Brasil. Então, se você está assistindo esse vídeo, você é alguém que precisa de ajuda, você pode também nos procurar por meio do contato que a gente sempre deixa aí na descrição do vídeo, que é o nosso WhatsApp pessoal. E a gente vai estar podendo fazer o que dá para fazer de longe, mas algumas coisas só são possíveis serem feitas de perto, estando próximos a aqueles que você caminha, que você confia que são pessoas que vão te ajudar. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse problema que tem afetado tantas pessoas dentro e fora da igreja evangélica. É claro que o meu público ele vai se dividir entre pessoas que estão fora da igreja, mas a gente quer também falar para pessoas que estão dentro da igreja evangélica hoje e que têm vivido uma guerra nessa área, que têm vivido uma guerra intensa para vencer esse vício destrutivo chamado pornografia. E a grande tese, uma pesquisa neurológica revelou que o efeito da pornografia na internet sobre o cérebro humano é tão potente, se não mais, do que as substâncias químicas que viciam, tais como cocaína e heroína. Isso mesmo, parece assustador, mas é verdade. Para piorar as coisas, existem 1,9 milhões de usuários de cocaína e 2 milhões de usuários de heroína nos Estados Unidos, comparado com 40 milhões de usuários regulares da pornografia online. Então você vê por aqui que o número de usuários da pornografia é muito maior, o dobro do que dos usuários de cocaína e heroína. E aqui está o porquê do poder viciante da pornografia e como pode ser pior, como esse poder pode ser muito pior do que a cocaína e do que a heroína. Para você entender alguns dados, para você entender isso. A cocaína é considerada um estimulante que aumenta os níveis de dopamina no cérebro. Dopamina é o principal neurotransmissor que as substâncias mais viciantes liberam, enquanto causam uma alta e um subsequente desejo por uma repetição dessa alta, ao invés de uma sensação posterior de satisfação por meio de endorfinas. Então, qual é a sensação que a cocaína produz no corpo, no cérebro da pessoa? Aquela sensação de prazer extremo que vai pedir sempre uma dose a mais, nunca vai ser o bastante, nunca vai ser suficiente. Então, uma sensação de adrenalina intensa. A heroína, por sua vez, é preparada com o ópio e tem um efeito relaxante.
Ambas as drogas provocam tolerância química ou dependência química, que requer quantidades cada vez mais altas da droga para atingir a mesma intensidade de efeito, ou seja, o organismo ele acaba se acostumando com certas dosagens e a tendência da pessoa é aumentar essas doses para que ela possa sentir o mesmo prazer que ela sentiu da primeira vez. Agora pasmem com o que eu vou ler para vocês aqui. Bennett diz: pornografia na internet faz mais do que apenas aumentar significativamente o nível de dopamina no cérebro por uma sensação de prazer. Ela literalmente altera a matéria física dentro do cérebro para que novos caminhos neurológicos necessitem de material pornográfico a fim de provocar a sensação de recompensa desejada. Você já ouviu falar que quando a pessoa usa drogas durante muito tempo, o cérebro dela de alguma forma é danificado, gerando ali caminhos de necessidade de vício? Pois isso acontece também com a pornografia. Isso aqui é um dado científico que foi feito e comprovado com teste em várias pessoas. Imagine o cérebro como uma floresta onde trilhas são desgastadas por caminhantes que caminham pelo mesmo caminho de novo, dia após dia. A exposição a imagens pornográficas cria caminhos nervosos parecidos, que com o tempo se tornam mais e mais bem pavimentados, conforme eles são repetidamente trafegados em cada exposição à pornografia. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que a primeira vez que você vê a pornografia é como se você estivesse iniciando um caminho na floresta, como se você abrisse um caminho ali. O que acontece? Se você não passar mais por aquele caminho, ele vai se fechar. Mas quanto mais você passa ali, mais difícil fica de você apagar aquele caminho. Então, aqueles caminhos neurológicos eventualmente se tornam a trilha na floresta do cérebro, pela qual cada interação sexual é enviada, fazendo com que a necessidade de ver pornografia aumente ainda mais à medida que você pratica. Cada clique, cada acesso, cada processo de masturbação, vendo a pornografia, vai estabelecendo fazendo com que esse caminho se torne cada vez mais constante e maior. Portanto, o usuário de pornografia, seja homem ou mulher, e é bem importante destacar isso aqui, porque quando a gente fala de pornografia, a gente pensa logo em homens, mas não os homens. Até porque a estrutura funcional do homem é movida por aquilo que ele vê. O homem se atrai pelo que vê, então a gente diz o homem. Mas nós, na nossa experiência de cuidado com pessoas viciadas em pornografia, temos ajudado muitas pessoas. E dentre essas pessoas que temos ajudado, grande parte dela, pasmem, são mulheres. Isso mesmo, algumas casadas, outras que tiveram um histórico sexual muito destruído antes de chegarem ao Senhor e ou passaram por algum tipo de abuso ou situação. Isso desencadeou um processo de vício que é sustentado até hoje, escondido, no oculto, às vezes sem compartilhar com ninguém, por medo, por vergonha, até porque a ideia de que a mulher é diferente do homem, que para o homem essas coisas são normais, não é normal, isso é totalmente anormal, mas a mulher tem grande dificuldade. Então, criou inconscientemente, um circuito neurológico que faz sua perspectiva padrão em relação às matérias sexuais dominada pelas normas e expectativas da pornografia. Esses caminhos viciantes não somente nos fazem filtrar todo o estímulo sexual através do filtro da pornografia, eles despertam o desejo por mais conteúdo pornográfico, como mais prática da quebra de tabus sexuais. A pornografia, então, começa a mudar. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, quanto mais você se expõe, mais o desejo vem. E assim como uma droga, que as dosagens precisam ser aumentadas, as pessoas começam a mudar o alvo da sua pornografia. Elas começam vendo o sexo, padrão normal, um homem ou uma mulher, ou são logo direcionados a uma situação e à medida que eles vão vendo, eles vão querendo ver mais. Daqui a pouco vem a pornografia infantil, a pornografia sadomasoquista e algumas práticas sexuais, homossexuais, que vão levando ao desejo, à curiosidade e aquilo que a pessoa, na verdade, não teria coragem de fazer na realidade, ou não teria a ousadia de fazer,
na verdade, no dia a dia ela vai fazer na sua mente. Só que aí entra um grande problema. Um dia ela vai querer fazer de verdade. Porque tudo começa na mente. A Joyce Meyer, no seu livro O Campo de Batalha da Mente, diz que a mente é um campo fértil. Isso é verdade. A mente é um terreno extremamente produtivo, seja para o bem ou seja para o mal. E você talvez não saiba, mas aquilo que você vê, aquilo que você ouve, inala, cheira, eu costumo dizer que os sentidos, eles são as portas da alma. Então tudo que você vê entra. E quanto mais entra, mais raiz vai criando, mais vai se fortalecendo, e chega uma hora que você vai querer exteriorizar isso, você vai querer externar, praticando isso de alguma maneira, de alguma forma, e isso vai levar você a um ciclo de prisão terrível, que você não tem ideia. Se você já está nesse ciclo, você sabe do que eu estou falando. Então essas imagens, elas vão piorando e piorando cada dia mais. Isso piora. Outro aspecto do vício de pornografia, que supera as características viciantes e nocivas do abuso de substantivos químicos, é a sua permanência. Isso mesmo. Enquanto substâncias podem ser metabolizadas para fora do corpo, ou seja, a droga ela pode ser expelida por meio de reações orgânicas e os efeitos vão embora, eles passam. Imagens pornográficas não podem ser metabolizadas para fora do cérebro, porque imagens pornográficas são armazenadas na memória do seu cérebro. No nosso seminário Fortalezas Mentais e também no Sexualidade Restaurada, nós falamos o seguinte, que nós temos duas memórias. Nós temos a memória racional, que é o que a ciência chama de QI, e nós temos a nossa memória afetiva, que é o que a ciência chama de QE, que é o seu consciente de inteligência e o seu consciente emocional. E quando você começa a entender isso, você vai descobrir que tudo que entrou aí, tudo que entrou um dia, e dependendo de como entrou, o efeito que teve ao entrar, você vê que algumas coisas você esquece com muita facilidade. E é interessante porque o pecado, ele deflagrou um processo terrível em nós. Qual foi o processo que o pecado deflagrou? Aquilo que a gente deveria lembrar, a gente esquece. E aquilo que a gente deveria esquecer, o que acontece? A gente lembra. Então, quando o mal entra, ou quando algo entra, e de uma maneira poderosa, isso afeta a sua memória afetiva, pá, bateu na emoção. Esse som, esse cheiro, essa lembrança, ela vai se tornar uma prisão. E qual é a grande guerra? A grande guerra é aquilo que eu sinto e aquilo que eu acredito. Então, eu acredito, creio com a minha memória racional, mas eu sinto com a minha memória afetiva. É aquilo que Paulo diz em Romanos, ele diz assim, no meu espírito eu sei que é certo fazer, mas na minha carne eu vejo o mal que guerreia contra mim constantemente, e aí então eu preciso mudar, mas não consigo. Então aí é onde entra, porque algumas imagens, alguns sons, eles começam a criar raízes na alma, e aquelas imagens elas ficam ali, elas só são deletadas da sua mente quando você começa a passar por um processo de renovação da mente, que é o que a Bíblia chama de renovar a mente, ou um metáforo, uma mudança de pensamento, ocupando a sua mente com aquilo que pode ser um substituto, e não tem melhor substituto do que a palavra de Deus. Então, em resumo, Bennett escreve, pesquisas no cérebro confirmam o fato crítico que a pornografia é um sistema de distribuição de droga que tem um efeito distinto e poderoso sobre o cérebro humano e o sistema nervoso, gerando total dependência, como qualquer outro vício. E aí, quando você chega no quarto à noite, quando você entra na sala do computador, quando está só você sozinho, ou quando você está com o celular na mão em um lugar que você sabe que ninguém está te vendo, o pico vem, assim como um viciado em cocaína. O grande problema é que o acesso é muito mais rápido, você não precisa ir até um traficante, você não precisa se expor para ir até a boca de fumo comprar droga, já está na sua mão, já está ali, é só um clique, e é esse clique que gera um cativeiro constante, uma prisão constante, levando você a ficar aprisionado emocionalmente, fisicamente, a esse estado de escravidão que a pornografia gera. Quando Jesus disse, nada disso pega Deus de surpresa. Ele projetou a interação entre o cérebro e a alma. Estão estritamente ligados. Descobertas de dimensões físicas para a realidade espiritual não anulam a realidade espiritual, que é algo muito importante da gente entender. Existe uma parte que é humana,
existe uma parte que é emocional, existe uma parte que é espiritual. A parte que é humana ou biológica, a gente falou disso na nossa série sobre pornografia, é que nós temos instintos. Eu e você, nós temos instintos. A ira é um instinto, a fome é um instinto e o sexo é um instinto. Então, existem aspectos físicos, existem dias que você está mais vulnerável sexualmente. Esses dias em que a libido sexual aumenta mesmo. Eles são naturais no ciclo da sua humanidade. Por exemplo, as mulheres quando estão antes do período menstrual e depois isso aumenta muito mais, com mais intensidade. Então, existe uma necessidade física do sexo. E essa necessidade, eu costumo dizer o seguinte, como vencer a carne? A Bíblia nos oferece as armas corretas. Sempre digo, quando você sabe os dias da sua necessidade, você precisa entrar em jejuns. Você precisa colocar a carne no estado de sujeição espiritual. Porque quando você faz isso, você vai praticar o princípio. Jesus disse, oreis, vocês precisam orar e vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne, ela não está fraca. Jesus disse, a carne, ela é fraca. Então, quando você entende que a carne é fraca, você entende que a carne precisa de sujeição. Então, existe o aspecto físico, sim. Aqueles dias em que a tentação parece ter uma força maior. Aqueles dias em que a tentação parece ter um poder maior. Existe, sim, esse aspecto e a gente não pode ignorar. Existe o aspecto emocional, que está ligado à carência, à necessidade do toque, a necessidade de estar com alguém, e somente se você veio para a igreja e você tinha uma vida sexual ativa. Então a gente não pode ignorar esse fato. Então a gente vai fazer o quê? Vai assumir essa realidade como algo imutável? Não, porque a Bíblia nos ensina, em Gálatas capítulo 5, versículo 20, que a carne e o espírito vão guerrear constantemente, independente de você ter tido uma vida sexual ativa ou não. Claro que os níveis de guerra mudam de acordo com a profundidade que a sua alma se envolveu lá fora, das práticas sexuais, da maneira como você se envolveu, mas a santidade é um processo que é possível, viver em santificação é possível, e aí quando você entende que existe uma parte emocional, você tem que fechar as portas da alma, você tem que cortar e analisar as portas de entrada para você não cair no engano. E existe a parte espiritual também, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então existe sim uma parte espiritual, existe espíritos malignos, existem demônios que querem ver o seu fracasso, que querem ver a sua queda, que sabem que se você viver uma vida constante em pecado, as coisas elas não vão acontecer como deveriam acontecer. Existe sim uma ação demoníaca, mas você precisa estar atento e vigilante e estar de olhos abertos. A gente vai falar a seguir sobre 8 conselhos para a gente ter vitória sobre a pornografia. Então, continuando, e quando o sábio no Velho Testamento disse em Provérbios 23:7, literalmente, como imagina em sua alma, assim ele é. Ele viu uma clareza similar, que os atos da alma criam realidades. Pensar na alma corresponde a ser ou manifestar, e esse manifestar inclui o corpo. Ou seja, a alma precisa de um corpo para expressar o que ela tem. Então começa com os desejos na alma, começa com os pensamentos, com aquilo que está lá dentro. Daqui a pouco isso vai mudando, e à medida que vai mudando, vai querendo que haja uma manifestação física. Em outras palavras, funciona em ambos os sentidos. A realidade física afeta o coração e o coração afeta a realidade física, no caso, o cérebro. Portanto, essas notícias horríveis da pesquisa do cérebro sobre o poder escravizador da pornografia não é a palavra final. Apesar de haver um dado clínico, como a gente acabou de ler, científico sendo estudado, a gente tem histórias, testemunhos de várias pessoas que venceram, e você pode ser mais uma delas, transformando a sua história de vergonha em uma história de restauração para abençoar e ajudar outras pessoas. Então, é possível, eu creio nisso. Deus tem a palavra final, o Espírito Santo tem o maior poder. Não somos meras vítimas de nossos olhos e dos nossos cérebros. Eu sei disso de ambas as maneiras. Através das Escrituras, eu sei disso, e por meio da experiência que a gente tem
na prática, tanto pessoal como ajudando pessoas. Então, entre algumas perguntas que eu quero fazer para você, algumas orientações que eu quero dar para você aqui, que a gente anotou aqui, importantíssimas, que a gente usa com todas as pessoas que a gente ajuda no nosso trabalho. A grande pergunta que surge é: como vencer esse vício? Pastor, já tentei de tudo. Já jejuei, já orei, já passei por libertação, já busquei ajuda. A primeira coisa que você precisa entender é que os ataques eles nunca vão cessar. E que o nosso inimigo, Satanás, ele conhece os nossos pontos fracos. E por ser um inimigo muito inteligente, que acreditou que poderia derrubar o próprio Cristo, então imagine você, se ele acreditou que podia derrubar o próprio Cristo, você acha que ele não acredita que poderia derrubar a mim e a você? Claro que ele acredita que sim. Por isso, existem alguns conselhos que são importantes para você, e eu quero lê-los aqui, eu os anotei, para que você possa buscar ajuda. O primeiro deles: você precisa reconhecer que está preso e que precisa de ajuda. É interessante, quando Jesus estava na Terra, ele veio porque ele amou o mundo de tal maneira, João 3,16 fala isso. Jesus tinha um relacionamento muito próximo com os pecadores. Esse relacionamento próximo fazia com que ele tivesse acesso a prostitutas, a ladrões, a agiotas, a pessoas das mais variadas classes. Agora, tinha uma coisa que Jesus não admitia, tinha uma coisa que Jesus não tolerava. Era quando Jesus se encontrava com alguém que estava precisando de ajuda, com alguém que estava precisando de socorro, mas essa pessoa dizia estar bem. Por isso, quando ele faz o convite em Mateus 11:28, ele não diz: vinde a mim todos. Ele diz assim: vinde a mim os que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados. São aquelas pessoas que entenderam o processo do pecado. Qual é o processo do pecado? Deixa eu te explicar isso. Eu sempre falo isso no meu cuidado com homossexuais, com pessoas com distúrbios na área da sexualidade. Eu digo que o pecado ele tem 3 grandes fases do pecado. Ele tem aquela fase da descoberta ou da empolgação, que é quando a curiosidade te movimenta, te leva a querer experimentar aquilo. Como é? Será que é bom? Será que isso vai ser bom para mim? Essa é a fase da descoberta, né, da empolgação. Quando você então pratica e gosta, você entra na fase da realização. Essa fase da realização, você fica cego, você não ouve ninguém, você não ouve pai, você não ouve mãe, você não ouve amigo, você não ouve pastor, você não ouve ninguém. Nessa fase da realização, você passa a acreditar que aquilo ali é a melhor coisa do mundo, que aquela maneira de viver é a melhor maneira de viver no mundo, é a melhor maneira de você experimentar, é a melhor maneira de você desfrutar a vida. Só que como o pecado é um veneno que tem sabor de mel, é o que a Bíblia diz, que na boca, no paladar, ele é doce como mel. Mas à medida que ele vai sendo digerido, que ele vai entrando, diz que o seu fim é amargo como fel, o absinto. Então é aí que entra a terceira fase. Todo mundo chega nela. Quando Jesus diz: vinde a mim os cansados. O pecado cansa. A gente cansa de errar, cansa da culpa, cansa da vergonha, cansa da humilhação, cansa da sujeição, de saber que está debaixo de um domínio de algo que é mais forte que nós. E é justamente nesse ponto onde existe esse conselho aqui. Primeiro passo: reconheça que você está preso e que você precisa de ajuda. Porque nas palavras de Jesus ele disse: os sãos não precisam de médico. Não dá para ajudar alguém que não entende que precisa de ajuda. Então, esse é o primeiro conselho. Segundo conselho: busque ajuda. Mas não busque ajuda de qualquer um, não. De quem realmente pode te ajudar. Dispense curiosos, dispense até seus amigos despreparados, aqueles que não têm condições espirituais de te ajudar.
Amigos são meus amigos, são meu amigo, ele vai me ajudar. Olha só, você precisa procurar ajuda de alguém que, além de ser um bom ouvinte, um ouvinte amigável, seja alguém que tenha preparo para te ajudar. Porque senão não vai adiantar nada, vai se tornar um ciclo de desabafo, sem confronto, sem realidade sendo exposta, e a mudança não vai acontecer. Então, saiba de quem procurar ajuda. Amém? Terceiro passo, não lute sozinho. Você não conseguirá vencer sozinho. Você precisa do Espírito Santo primeiro, de oração e parceiros de devoção. Qual é a diferença? Os parceiros de oração são pessoas que vão orar com você, vão te ajudar em oração. E os parceiros de devoção são aqueles parceiros que vão caminhar contigo numa caminhada de aconselhamento, de quando você estiver na tentação você poder ligar e poder desabafar. E são pessoas que vão poder te ajudar realmente, porque elas têm com que te ajudar. Elas não são apenas pessoas que estão do seu lado só por estar. O quarto ponto é corte os acessos. Isso mesmo. Corte os acessos. Evite a exposição à zona de tentação. Você sabe quais são os horários, os lugares que te deixam vulneráveis. Os lugares que te deixam vulneráveis. Ah, pastor, quando eu deito na minha cama ali, que está tudo escuro, só está eu no quarto. Deixa o celular na sala. Ah, mas eu preciso dele para despertar. Compra um despertador daquele lá, o Xing Ling. Ou seja, não caia nos argumentos da alma prostituta. O que é uma alma prostituta? É aquela alma que fica argumentando, procurando argumentações para pecar. Não. É o celular, é quando entra no quarto à noite. Deixa esse troço na sala carregando, em outro lugar que não te dê acesso. Faça isso, lugar que não te dê acesso. Faça isso. Fuja da zona de tentação. Imagine você, alguém que quer se libertar das drogas e continua indo até a boca de fumo, visitar os amigos. Eu vou lá porque eu tenho um amigo lá. Não, irmão. Fuja. Não fique só. Coloque aplicativos. Hoje existem vários aplicativos e programas que você instala no seu computador, que eles não te dão acesso, eles bloqueiam todo o acesso a qualquer conteúdo que seja para maiores anos e por aí vai. Então, um clique pode ser o primeiro passo para a queda. Desejo de ver, o desejo de querer olhar. Não deixe a curiosidade, nem o desejo de dominar você, seja mais forte. Corta. Você sabe quais são os gatilhos que te levam a se aprofundar nisso. Quinto passo, quinto conselho. Quando estiver vulnerável, busque socorro no trono da graça. E lembre que é melhor confessar a tentação do que confessar pecado. Isso aqui é muito importante. Hebreus 4, versículo 16 diz que nós devemos buscar socorro em tempo oportuno no trono da graça. O que é o tempo oportuno? É o tempo em que a tentação está acontecendo. Essa é a única passagem da Bíblia, a única, onde aparece a expressão trono da graça, dando a entender que existe um favor, existe uma disposição em Deus de nos ajudar quando nós estamos em tentação. Existe uma disposição em Deus em nos ajudar. E a gente precisa querer isso. Então, buscar socorro. Até porque Paulo fala que não sobreveio a nós nenhuma tentação que não seja humana. Mas fiel é Deus para dar o escape. Mas esse escape, ele precisa acontecer. Eu preciso buscar essa ajuda. E aí um princípio que a gente tem ensinado para as pessoas é melhor confessar a tentação do que confessar pecado. Mas confessar a tentação, a Bíblia não fala disso, confessar a tentação, queridos. Eu não estou falando sobre você confessar a tentação como se tivesse pecado. Eu estou falando de você quando estiver exposto à tentação. Trazer luz aí. Sabe por quê? Porque Satanás é o rei das trevas. Isso mesmo. E aonde houver trevas na sua vida, ele vai reinar. Ele vai colocar o trono dele. Ele vai agir. Então, quando você está numa situação de tentação, traga luz à situação. Como é que a gente traz luz? Conte para alguém da sua confiança, como eu falei.
Alguém preparado para te ajudar, alguém que pode te socorrer, não somente um curioso ou um bom amigo, alguém que tenha preparo para te ajudar. Sexto ponto, sexto conselho, se cair, não conseguir, pastor, cair, o que é que eu faço? Faço o que a Bíblia diz, 1 João capítulo 9, diz, filhinhos, não pequeis. Não pequeis. Mas o versículo não termina aí. Ele diz, mas se pecardes, tendes um advogado no céu, à destra de Deus, que intercede por nós, Jesus Cristo, o justo, e ele derramou o seu sangue para propiciação pelos nossos pecados. Então, uma das maiores mentiras de Satanás para que o homem se afaste de Deus é dizer que Deus não quer mais. Voltamos aqui, né? Uma quedinha de conexão. É importante você buscar em Deus o seu socorro. A Bíblia diz que ele é o socorro bem presente. Salmo 46:10, na hora da angústia. Então é importante você buscar o seu socorro em Deus. Então confesse, busque perdão, abra seu coração para Ele, se arrependa de verdade. Provérbios 28:3 diz que aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcança a misericórdia. Sétimo conselho, desenvolva uma vida devocional e se ocupe com tarefas dignas que lhe dão a sensação de importância. Isso mesmo. Desenvolva uma vida devocional. O que é desenvolver uma vida devocional, pastor? Orar todo dia, jejuar, congregar. Não dá para manter a vida em dia sem o sustento de Deus. Até porque sabe o que Tiago diz no capítulo 4, versículo 7 da sua epístola? Ele diz assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso mesmo. Então, se você não se sujeitar a Deus, se você não se colocar sobre a devoção, orando todos os dias, lendo a Bíblia todos os dias, se alimentando espiritualmente, você não vai ter condições de resistir. Porque você é feito de carne e a carne é fraca. Ela não está fraca, ela é fraca. Então siga esse conselho. Desenvolva uma vida devocional profunda. Submeja-se em Deus, mergulhe nele. O segredo para vencer ao pecado não é resistir ao pecado. O segredo para vencer a tentação não é tentar resistir à tentação. É se achegar a Deus. Quanto mais perto, quanto mais próximo, mais condição você vai ter de vencer e de se colocar em resistência maior. Segundo passo nesse conselho é se ocupe de coisas que te dão uma sensação de valor, de importância. Porque o pecado, a primeira coisa que ele rouba é a nossa dignidade. É o nosso direito de consciência. A pior coisa do mundo que existe é você deitar a cabeça na sua cama, no seu travesseiro, e você se sentir indigno, sujo, imundo. E é essa sensação que o pecado traz. Então ocupe-se, né? Faça uma atividade física, se envolva com aquilo que você ama fazer, ajudar pessoas, socorrer alguém, servir de alguma maneira. Isso vai te trazer a sensação do quanto é importante você estar bem e do quanto é importante você estar vivendo uma vida correta. E o último conselho, o oitavo conselho, para a gente terminar, você aprenda isso que eu vou falar, é uma das coisas mais importantes de tudo que eu falei até agora. Os teus desejos não te definem. O que você sente e o que você é são realidades bem diferentes. Viva de acordo com as convicções do Espírito e do que está escrito, e não segundo os registros da sua alma, aquilo que está gravado lá, as quedas, o passado. Viva pelo que você crê e não pelo que você sente. Isso mesmo. Preste bem atenção, os seus desejos não definem você. Não é o que você sente que define quem você é. Porque quantas vezes a gente sente vontade de fazer coisa ruim, né? Quando alguém machuca a gente sente vontade de... não sinto não, pastor. Verdade, você sente, não minta não, não tente se enganar. A gente sente, mas eu não vivo. O grande desafio da fé, da vida com Deus, é deixar de viver pelo que sente, passar a viver pelo que crê. E aí existem fundamentos eternos que você precisa acreditar neles totalmente. O primeiro fundamento é que você é um filho amado de Deus e que Ele é seu Pai de amor e que a sua identidade em Deus é santidade e que se você não entende que em Cristo você já foi aceito, você vai lutar para ser aceito e aí você vai caminhar por lei, não por graça. Não é pelo que você fez, não é pelo seu sucesso, não é pelas vezes que você acertou. Você sabia que Deus se impressiona mais
com a disponibilidade de se voltar para Ele do que com a tentativa de tentar convencê-lo de que a gente faz as coisas certas. Isso mesmo, a gente erra muito. E é muito interessante porque o que impressionou o coração do pai, do filho pródigo, foi quando ele olhou de longe e viu que o filho estava voltando para casa. Ele esqueceu toda a afronta, ele esqueceu tudo que havia se desperdiçado. Então, entenda bem, o que você sente e o que você é são duas coisas bem diferentes. Então, eu sinto vontade, eu sinto desejo, eu vou continuar sentindo esses desejos eles vão voltar, de épocas em épocas, de tempos em tempos, eles vão voltar. Quanto mais você vencê-los e resistindo, a força deles vai sendo quebrada e a resistência vai aumentando. Então, o que você sente e o que você é são duas coisas bem diferentes. Por isso que o nosso chamado é para viver no Espírito. Viver por aquilo que eu creio e não pelo que eu sinto. Não somente em relação na área sexual, mas em qualquer área. Perdão. Uma das maiores confusões das pessoas em relação ao perdão é acreditar que perdão tem a ver com sentimento. Não tem a ver. Perdão é um ato de fé. É uma decisão de fé. Assim como eu creio que pelas pisaduras de Cristo eu fui sarado fisicamente, e quando eu estou sentindo uma dor, eu oro, crendo, confessando cura. Quando eu sinto a dor da alma, eu tenho que confessar, porque o castigo que me traz a paz já estava sobre ele. Então, aquilo que você sente, aquilo que você é, são duas coisas bem diferentes. Você precisa acreditar no que está escrito. E aí o Salmo 139, versículo 16, diz que Deus tem uma história linda escrita para você. Então, troque hoje a história, a sua experiência de vida. Troque os registros da sua alma pela realidade da história que Deus escreveu para você. Para você sair desse ciclo de cativeiro que te prende, que te deixa vulnerável, fazendo você sentir um nada, uma pessoa totalmente fracassada, para você entrar no tempo que Deus tem para você. Então, está na hora de deixar de viver pelo que sente, passar a viver pelo que crê. Então, se você é alguém que assistiu esse vídeo até aqui, e você é alguém que sente que precisa de ajuda nessa área da pornografia, busque ajuda. Não busque somente a minha ajuda. Tem que dizer, eu vou buscar o senhor porque o senhor tem experiência para ajudar pessoas, você já ajudou. Deixa eu falar uma coisa para você. Nesse negócio não é a experiência que conta. É a disposição de mudar. Não adianta você ir ao melhor especialista em uma área médica se ele te passa uma receita e você não cumpre o que ele te fala, a dieta que ele te passou. Então, o grande libertador é Jesus. Ele não diz, conhecereis o pastor Joaldo e o pastor Joaldo te libertará. Ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não é uma doutrina, a verdade não é um ensinamento apenas. A verdade é uma pessoa chamada Yeshua, Jesus, que está vivo agora, está aí do seu lado, está contigo aí. Ele é o grande libertador, é Ele o piedoso, o compassivo, o Senhor de tudo, diante de quem todo poder se dobra, todo joelho se rende. Então, está precisando de ajuda? Não estou negando ajuda a você não. Posso te ajudar, mas a nossa demanda é imensa. Mas se você mandar um áudio, pedir ajuda, a gente vai fazer o possível para te ajudar. A gente tem ajudado a gente do Brasil inteiro e de outros países, de língua hispana, né? E a gente tem feito isso. Quero mandar uma saudação a todos os meus amigos da Colômbia que vão nos receber em fevereiro. Estaremos novamente em Bogotá, realizando pela segunda vez o seminário Sexualidade Redimida. Isso mesmo. Entonces, una invitación especial a los hermanos de Colombia para que estén con nosotros en la casa junto con mi amigo Andrés Dalí y todo su equipo de Sobreloados, donde estaremos haciendo un nuevo tiempo. De esta fecha estaremos entrenando personas con talleres, pero tenemos un tiempo exclusivo para poder hacer entrenamientos para personas que desean estar capacitadas para el Señor para poder trabajar con personas que tienen necesidades en la área sexual. Una invitación especial a mi amigo Cristian de El Salvador, lo conocí en Sobreloados y también estaremos en El Salvador. Creo que pronto el Señor nos dará la oportunidad de poder estar juntos en El Salvador y tenemos la oportunidad de poder también hacer los entrenamientos de sexualidad redimida. Entonces, un saludo a todos mis amigos de língua hispana que nos van a mirar por esta película y por medio de este entrenamiento sobre la victoria en la pornografía. Un gran abrazo a todos y ustedes são muito especiais para nós outros. Um grande abraço. Então, aos amigos que estão aqui no Brasil, você que é pastor, você que tem sua igreja e você quer ajuda
também para formarmos equipe, trabalharmos ajudando. Nós temos 2 seminários que fazem parte desse processo, que são Sexualidade Restaurada e Fortalezas Mentais. Então, se você é um pastor, está nos assistindo e você sente que a sua igreja tem essa necessidade e você sente que você precisa de ajuda nessa área, não somente porque você tem esse problema, mas porque você tem pessoas da sua igreja que têm problemas na área sexual. Hoje nós estamos vivendo algo muito forte na questão da homossexualidade dentro das igrejas evangélicas. Pessoas que estão ali e não têm coragem de pedir ajuda porque elas acreditam que serão julgadas, condenadas, que serão vistas com outros olhos. Eu sempre digo no meu seminário Sexualidade Restaurada por Deus que a igreja se preparou muito para combater o pecado, mas não se preparou para socorrer o pecador. E combater o pecado, irmão, a gente combate mostrando o caminho da verdade. Então, se você é pastor, se você é líder e você sente que a sua igreja precisa de preparo para cuidar de pessoas com problema na área sexual, pode entrar em contato conosco. A gente vai estar consultando a nossa agenda e, havendo a disponibilidade, estaremos sim indo até a sua igreja, treinar uma equipe, preparar pessoas para que possam socorrer aqueles que estão dentro da igreja, mas ainda estão aprisionados por esses padrões sexuais que contrariam as verdades da palavra de Deus. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. E se você entende o princípio do socorrer, você vai compartilhar esse vídeo também. Não só compartilhar, você vai dar um joinha aí pra gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque a gente vai estar começando por essa semana 10 ministrações sobre sexualidade restaurada. Essas 10 ministrações, elas são parte do nosso seminário e serão capítulos do nosso livro que vai sair um dia, espero, vai sair. E você vai poder nos acompanhar, vai chegar o alerta para você aí de que tem nova mensagem no canal e você vai poder então estar nos acompanhando. Nós vamos estar falando posteriormente sobre sexo, a maneira de Deus, como Deus vê o sexo, o criador do sexo é Deus, e qual é a ideia de Deus para o sexo. Vamos estar falando sobre sexo, uma aliança de sangue, a inocência roubada, a perca da identidade, sexualidade e paternidade. Vamos estar falando sobre como trabalhar com pessoas com problemas na área de sexualidade e para pessoas com problemas na área da homossexualidade. E vamos estar fazendo esse treinamento aqui pelo nosso canal no YouTube. E você com certeza vai participar. Quero agradecer aí pelos 18 mil inscritos. Nossa, você acredita que eu nunca pensei que a gente ia chegar nesse tanto de gente? Mas chegamos. Então agora, já que chegamos em 18 mil, só falta 2 mil para 20 mil. Então vamos lá, 20 mil inscritos para a gente poder alcançar o máximo de pessoas possível. Estou aqui, sou humano igual você, cheio de falhas, também erro, também cometo as minhas gafes humanas. Não sou super espiritual, não sou uma pessoa melhor que você, não sou uma pessoa mais especial que você. O que eu sei não me torna melhor que você. O que eu sei apenas me dá a possibilidade de te compreender melhor, de te ajudar, de amar você como Jesus te amou e poder te socorrer como Jesus te socorreria. Eu quero ser aquele samaritano que olhou aquele homem lá no chão e se moveu de íntima compaixão e o socorreu. Não me veja como alguém super espiritual, porque eu não sou. Eu tenho as mesmas falhas que você e talvez eu tenha o mesmo histórico que você tem hoje. A diferença é que hoje eu estou do lado de cá. Um dia você também pode estar. Então, eu termino esse vídeo dizendo para você que eu acredito na restauração. Eu acredito na libertação. E eu acredito que toda história de vergonha pode se tornar um testemunho para restaurar vidas e restaurar pessoas. Foi assim comigo, vai ser assim com você. Não vai ser diferente. Um beijo no seu coração. Graça e paz. Curta, compartilhe, edifique pessoas. Jesus te ama muito. Grande abraço.